Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre segurança do paciente, técnicas de conforto e técnicas terapêuticas. Entre essas técnicas, nós vamos ver um pouquinho sobre massagem no leito, mudança de decúbito, aplicação de calor e frio e as técnicas de contenção física. A massagem de conforto ela é um conjunto de manobras realizadas sobre a pele que, dependendo da pressão exercida sobre a mão, poderá atingir até a musculatura ou as demais camadas internas. Qual que é a indicação dessa massagem? A primeira é diminuir as tensões, melhorar a circulação, aumentar a temperatura do corpo, prevenir a lesão por pressão, isso é muito importante, tá? Deve ser realizada sempre na hora do banho do paciente, após o banho do paciente, utilizando-se de óleo de girassol ou outros hidratantes corporais, considerando a prevenção, tá? Depois da lesão instalada, não se pode mais realizar a massagem. Auxiliar no retorno venoso para o coração, aumentar a diurese e produzir uma sensação de bem-estar, recuperando o equilíbrio desse paciente. E a contraindicação, nós temos a infecção aguda na região dos ossos, musculatura, pele, músculo, tecido subcutâneo. Quando há infecção em curso, não se pode realizar massagem. Área com câncer em tratamento, pacientes com tuberculose, varizes, estado febril, porque a gente vai aquecer o paciente, por isso não pode realizar. Áreas com cicatrizes recentes, porque a gente pode aumentar a área de lesão e produzir uma cicatrização maior do que é esperado, e regiões com presença de tumores. Os tipos de manobras que a gente realiza de massagem de conforto. A primeira é a técnica de deslizamento. Ela consiste em movimentos suaves, espalhando a palma das mãos, com uma profundidade leve, tá? Utilizada para diminuir as tensões, para melhorar, atingir as terminações nervosas e atingir a sensibilidade superficial da pele. São utilizadas para técnica de relaxamento. E aí nós temos a massagem por fricção. Ela é feita com a ponta dos dedos, com movimentos circulares nas articulações. E a gente vai ver um pouquinho disso no laboratório. A técnica de amassamento, ela tem o objetivo de atuar principalmente na musculatura, atingindo vasos sanguíneos e alguns ligamentos e terminações nervosas. O amassamento consiste em encher a mão toda na porção do tecido muscular e pressionando suavemente o polegar, a gente vai espalhando, fazendo movimentos de ir e vir, tá? E atingindo toda a musculatura e até terminações nervosas. A técnica de vibração, que é um movimento trêmulo das mãos, que se estende até o braço, tá? E é utilizada para qualquer região do corpo que precisa ser massageada. E ela funciona como uma técnica calmante e analgésico. E aí sobre a movimentação do nosso paciente. As técnicas de movimentação, nós temos que existem a técnica passiva e a ativa. A ativa é aquela em que o paciente participa junto com você e obedece aos seus comandos. E a movimentação passiva é quando não há participação do paciente. Então, ela vai ser utilizada nos seus pacientes acamados e não colaborativos. Os tipos de movimento que a gente vai realizar com esse paciente, claro, sempre pensando a possibilidade de promover conforto para o seu paciente, melhorar fluxo sanguíneo. A gente tem técnica de abdução, que é o abrir e fechar de pernas, e a gente tem a técnica de adução, é quando essa perna do paciente ela faz um movimento para trás e lateralizado, tá? E isso você poderá realizar com seu paciente ou você poderá apenas indicar para que ele realize. Vocês vão me perguntar, professora, isso é um procedimento do fisioterapeuta? Sim, também. No entanto, as resoluções dos profissionais fisioterapeutas elas são extremamente limitadas na realização de procedimentos. Então, eles fazem mais esses procedimentos com os pacientes deles em assistência direta,
Como a assistência continuada do paciente é 24 horas da enfermagem, a gente acaba por também realizar esses procedimentos, especialmente na hora do banho, na hora da mudança de decúbito, que é responsabilidade nossa. Outro tipo de movimento, a gente tem o movimento de flexão e extensão, que pode ser utilizado tanto para membro superior quanto para membro inferior. Movimento de rotação, que vai ser utilizado já para a região do pescoço, tá? Aliviar as tensões, paciente muito tempo acamado. Os movimentos de pronação e supinação, esses movimentos vão ser mais utilizados quando a gente tem paciente acamado, paciente tetraplégico ou paciente paraplégico, que a gente ajuda ele a fazer alguns movimentos e diminuir a possibilidade de lesão por pressão. E aí a gente entra nas técnicas de mudança de decúbito, que isso a gente vai treinar muito no laboratório. Primeiro, vamos identificar quais são os tipos de posição utilizadas para os nossos pacientes. A primeira posição é o decúbito horizontal, também conhecido como dorsal ou posição supina, né? Quando o paciente vai estar deitado de costas, né? Com a cama encostada com as costas encostadas na cama, perdão, e é uma posição indicada para a realização de exames de mama, abdômen e de membros inferiores, tá? A posição decúbito ventral ou posição prona é quando o paciente vai estar virado com a barriga para baixo. Essa posição ela é indicada para exames da coluna vertebral, é uma posição pouco confortável, então quando a gente trabalha mudança de decúbito, a gente quase não mantém o paciente nessa posição, a não ser quando há indicação que ele se mantenha nessa posição por alguma lesão que ele tenha na região da coluna, tá? Decúbito lateral esquerdo ou direito, como o próprio nome diz, o paciente vai estar lateralizado à direita ou à esquerda. É uma posição indicada para produzir conforto e as mais utilizadas na mudança de decúbito. Então, basicamente, quando a gente vai modificar o decúbito do nosso paciente, a gente vai utilizar decúbito dorsal, lateral direito e lateral esquerdo. E aí a gente tem a posição semis, que ela é indicada, vejam que se vocês conseguem perceber, aqui nós temos o paciente estará com uma das pernas flexionadas para frente, tá? E essa posição ela é indicada para a realização dos exames retais. E aqui nós temos a posição Fowling, observem, ou semi-Fowling. Observem que a cabeceira do paciente estará elevada. Na posição semi-Fowler, a cabeceira do paciente estará elevada a 45 graus, que daria mais ou menos aqui nessa altura. E a posição Fowler, o paciente estará com a cabeceira elevada em até 90 graus. Ela é indicada para produzir conforto, facilitar a respiração do paciente que está em uma situação de desconforto respiratório e também na hora da alimentação. A posição de Trendelenburg, ela é indicada para a realização de exames para pacientes que estão em tratamento vascular, porque elas melhoram o fluxo sanguíneo e aumentam a circulação de sangue na região cerebral. Observem, a posição de Trendelenburg, a parte da cabeça do paciente estará reta em um ângulo de 90 graus e as pernas serão elevadas, tá? Então, é para garantir o retorno do fluxo sanguíneo à região cerebral. E aí nós temos a posição ginecológica, que como o nome diz, ela é indicada para a realização de exames ginecológicos e também no momento do parto é a posição mais escolhida pelos obstetras, tá? Observem que a gente tem aqui nessa cama, a gente tem as perneiras, né, onde a paciente apoia a parte posterior do joelho e fica com as pernas abertas. No entanto, também é considerada posição ginecológica quando a paciente fica com a perna flexionada, estendida ao longo da cama. A gente vai fazer isso lá na prática, não se preocupem, e as pernas ficam abertas, utilizada para a realização de exame ginecológico ou na hora do banho do leito, para a gente fazer a higiene íntima da paciente. Aqui nós temos a posição genopeitoral,
que ela é indicada para a realização de exames anorretais, tá? Também há uma consideração importante nessa posição, indicada para a liberação de flatos, isso mesmo, paciente com flatos, a gente pede para ele se manter nessa posição e ele consegue eliminar os gases. A posição ereta, também conhecida como ortostáticas ou posição de pé, que ela é indicada para a realização de exames neurológicos, tá? Então, onde a gente consegue perceber se o paciente consegue ficar em uma posição ereta, se ele mantém equilíbrio no corpo, e a gente pede para ele deambular e avaliar a lateralidade desse paciente. Vamos treinar um pouquinho disso também e vocês vão ter alguns momentos sobre isso quando estiverem estudando o exame físico. A posição proclive. Observem que ele é o contrário da Trendelenburg, as pernas ficam para baixo e a cabeça elevada. Essa posição é indicada para melhorar a circulação nos membros inferiores, comum nas horas das cirurgias de trombose e afins. Qual que é o objetivo da gente posicionar o nosso paciente, o posicionamento terapêutico? O primeiro é a gente distribuir equitativamente o peso corporal na superfície de apoio, que no caso vem a ser a cama, ou até na cadeira de rodas, tá? Manter o alinhamento do corpo normal, garantir uma circulação venosa livre e também utilizar a adequada mecânica corporal da pessoa que ele está lhe ajudando. Estimular a função motora, sensorial e cognitiva do seu paciente. Esses são os principais objetivos. A mudança de decúbito, ela tem a função principal, como eu disse para vocês, diminuir os pontos de atrito que são capazes de produzir lesão por pressão. Observem nessa imagem que quando o paciente está em decúbito dorsal, os pontos de maior pressão são o calcanhar, a região sacra, ou região do cóccix, os cotovelos, os ombros e a região occipital, a base do crânio aqui, né? Quando o paciente é lateralizado, os pontos que a gente vai ter também aqui, o calcâneo, a região dos joelhos, o trocânter, o punho e a lateral da cabeça e as mãos do paciente. Quando o paciente está em decúbito prona, a gente já tem os dedos, joelho, mão, cotovelo, ombro e a região frontal. Então, como essas são as posições que a gente vai utilizar para modificar o nosso paciente de decúbito, mudar o decúbito do paciente, é interessante que na hora que a gente realize a mudança de decúbito, esses pontos sejam protegidos. E a gente vai fazer muito disso lá no laboratório, tá? Esses pontos precisam diminuir o atrito com a cama, com o colchão. E aí o mesmo para o paciente cadeirante. Observem que a região das costas, ela tem vários pontos que vão se manter em atrito permanente. Então, esse paciente não poderá ser mantido muitas horas nessa cadeira. Ele precisa alternar entre cadeira de roda, cama, uma rede ou outras posições que a gente possa estar colocando, que no caso da maioria desses pacientes estão nas suas residências, tá? A mudança de decúbito, ela vem a ser o posicionamento no leito, que é garantido pela própria mudança, né? O objetivo da atuação da enfermagem no posicionamento da enfermagem é manter e restaurar a força, o tônus muscular, prevenir as atrofias, principalmente para os nossos pacientes acamados, prevenir as contraturas que prejudicam a mobilidade das articulações, e prevenir a deterioração da capacidade funcional e as consequências de limitação de mobilidade no pós-alta desse paciente. Então, atrelar a mudança de decúbito com massagem é extremamente importante enquanto assistência de enfermagem.
O material necessário para a gente fazer uso da mudança de decúbito são principalmente travesseiros. Se vocês observaram na imagem do paciente que estava em decúbito lateral, a gente coloca travesseiros entre os braços e entre as pernas do paciente, como se ele tivesse abraçadinho ali no travesseiro para a gente diminuir os pontos de atrito, tá? Protetores de calcânio, que aqui, como vocês conseguem perceber, é um protetor industrial e que vocês não vão encontrar na maioria dos hospitais públicos. A gente costuma utilizar os coxins, que são essas pequenas almofadinhas com rodinhas no meio, e vocês vão observar que lá no laboratório a gente tem algumas que foram produzidas pelas próprias alunas utilizando algodão ortopédico e as ataduras. Isso é o que acontece, né, na maioria dos hospitais, onde a enfermagem utiliza da sua mente brilhante e produz esses materiais para auxiliar na assistência aos seus pacientes. E é necessário também que a gente faça uso dos cremes hidratantes ou, na maioria das vezes, óleo de girassol é o que se prefere utilizar. Observem, no paciente em decúbito lateral, a gente vai proteger a região dos braços com um travesseiro, das pernas com outro travesseiro, as regiões do calcânio a gente faz uso de coxim e a região hospital aqui da cabeça a gente também faz uso de travesseiros. Quando não há essa quantidade de travesseiros, o que é a realidade dos nossos hospitais, a gente coloca os coxins aqui na região do cotovelo, da mão, na região do joelho, calcânio e afins. Observem que aqui nesse posicionamento do paciente, ó, os joelhos eles estão alinhados e o travesseiro está inserido aqui no meio. Então, tanto eu posso ter o travesseiro, quanto eu posso ter um coxinha aqui no meio. Não posso transpassar essa perna do paciente para frente, que seria a posição simis, porque a gente aumenta outros pontos de atrito, né? A gente força mais a região do trocânter desse paciente, tá? Então, não realizar a flexão de perna desse paciente na posição lateralizada. O mesmo para transpassar essa perna do paciente, manter as pernas cruzadas quando ele tiver em decúbito dorsal. Também não pode acontecer, tá? Porque a gente cria mais pontos de atrito. Vejam, aqui a gente tem a imagem de lesão por pressão. O nosso objetivo principal é que isso não aconteça. Os nossos pacientes precisam receber altas livres de lesão por pressão. As lesões por pressão, elas costumam prolongar o tempo de internação. E aí um fato muito interessante que já há hospitais que consideram a lesão por pressão como uma iatrogenia, porque é considerado como uma falta de assistência. O cuidado básico é a mudança de decúbito. Aí vocês vão me perguntar, professor, então por que acontece tanto? Os nossos déficits de equipe, de pessoal de enfermagem, são gigantescos na maioria dos hospitais. Então, não posso colocar a culpa na enfermagem única e exclusivamente. Eles têm uma parcela de responsabilidade, mas nós precisamos assumir que a falta de pessoal dificulta que essa assistência seja realizada como deveria. Há indicações literárias de que a mudança de decúbito ela deve ocorrer a cada 2 horas. No entanto, os estudos mais recentes apontam que essa determinação de hora ela vai ser a critério de cada paciente. Então, se você tem um paciente obeso, um paciente com problema de circulação já, um paciente diabético e um paciente com déficit alimentar desnutrido, são alguns dos indicadores que você precisa estar alerta, porque esse paciente tem mais propensão ao desenvolvimento da lesão por pressão. Então, talvez o cumprimento de 2 horas para mudança de decúbito não seja o suficiente para garantir que não haja uma lesão por pressão. Pode precisar fazer mudança de decúbito a cada 1 hora ou menos, tá? Isso tudo vai depender de cada paciente. Tem um estudo recente do professor Ricardo Ramos, da Universidade Estadual de Roraima, que trata sobre isso. A análise dele indicou que uma pessoa saudável
não internada, uma pessoa saudável, tolera até 30 minutos sem mudar de decúbito. Façam esse teste com vocês mesmos, né? Sentadinho na cadeira, quanto tempo você tolera sem mudar a posição das pernas? Sem antes começar a sentir aquele formigamento na região das pernas. Então, se um paciente saudável teve essa tolerância no estudo dele de 30 minutos, por que a gente precisa acreditar que o nosso paciente debilitado no leito tem que tolerar 2 horas? Então, são cuidados que a gente precisa ter e saber avaliar os nossos pacientes. Aqui na imagem, nós temos os estágios, o que seriam os estágios da lesão por pressão. Não se apavorem, não estamos em aula de curativo, tá? Estamos em aula de mudança de decúbito. Então, é apenas um exemplo para que vocês saibam como isso ocorre. Lá na frente, a gente volta a falar sobre o tema e vamos falar sobre como cuidar dessas lesões. Isso aqui seria o que a gente chama de estágio 1, né? Percebam que há um ponto de vermelhidão. E aí, nesse estágio, gente, já não é mais permitida nem a realização de massagem, porque aqui você já tem uma lesão instalada. Ainda não há ruptura de pele, no entanto, o comprometimento interno já é gigante. Então, quando isso aqui abre, observem essas camadas mais profundas aqui. Quando isso daqui abre, dentro já há um comprometimento grande. Então, se a gente trabalha massagem terapêutica aqui em cima, a gente aumenta a extensão dessa lesão. Isso aqui já é lesão por pressão, então os cuidados serão como uma ferida. Aqui a gente tem estágio 1 e estágio 2, onde já há ruptura de pele, estágio 3 e o estágio 4. Vamos falar sobre isso mais na frente, não se desesperem. Bom, a prevenção começa como toda jornada, sempre com o primeiro passo. Sem atitude, não se faz a diferença, tá? Então, tenham sempre em mente que cada paciente é único e que a gente precisa estabelecer parâmetros únicos de cuidado também, individualizados. A gente precisa agir com consciência, competência, certeza e sempre com muito carinho para garantir que o nosso paciente tenha uma assistência de qualidade. Aí a gente entra na discussão da aplicação de calor e frio, que é um procedimento considerado simples, né? Que, no entanto, precisa também de um certo conhecimento para que a gente não faça troca dessas aplicações e aí não se atinge o objetivo esperado. Conceito. A aplicação de calor e frio é uma medida terapêutica ou uma medida de conforto que consiste na aplicação do calor ou do frio em aplicação cutânea que vão auxiliar nas funções fisiológicas, produzindo vasoconstrição ou vasodilatação. A aplicação de calor. Na aplicação de calor, a gente observa que o calor ele age estimulando e acalmando, de acordo com a intensidade, o tempo de permanência desse calor, o local da aplicação. Ele produz relaxamento da musculatura, reduzindo dor e aumentando o conforto. Ele aumenta o aporte de oxigênio e dos nutrientes nas células sanguíneas. Ele promove a vasodilatação numa determinada área. Atentem a isso, ele dilata vaso sanguíneo, calor. Aumenta o fluxo sanguíneo, porque na hora que ele dilata, ele permite uma maior quantidade de sangue circulando naquele local. Ele diminui os edemas, favorece a cicatrização e ele produz a dilatação dos vasos sanguíneos, tornando a função venosa mais fácil para a realização de procedimento. Olha, uma dica boa aí para quando a gente chegar na aula de punção venosa. Quem aí já viu o famoso tapinha para fazer punção venosa? Dá certo? Não, não dá certo. Mas valeria a pena a aplicação de uma bolsinha de calor no local e aí a gente aumentaria o vaso e conseguiria visualizar ele com mais facilidade. Bom, ele favorece também o reaquecimento do paciente que possa estar num quadro de hipotermia em uma determinada região afetada por congelamento, por exemplo. Ele alivia a congestão, a congestão nasal mesmo, alivia a congestão nasal, facilita a aceleração da supuração, então aquele abscesso que está com
já com uma bolinha lá, um sinalzinho de que vai estourar. Se você aplicar uma bolsa de calor nele, ele vai supurar, romper mais rapidamente. Ele fluidifica os exudatos, né, como por exemplo a aplicação de compressas nas crostas para amolecimento e remoção daquelas camadas da ferida que cobre, né, aquela camada grossinha que cobre a ferida. Quais são as formas da gente aplicar esse calor? A primeira é a radiação, o uso de radiação infravermelho, a condução e a conversão, que são as ondas de energia e os ultrassons, né? Ondas curtas. Aqui a gente tem algumas imagens para vocês conseguirem visualizar que uma forma da gente produzir calor é aplicando o calor seco ou o calor úmido, né? No caso do calor seco, a gente pode fazer uso dos cobertores elétricos, não é uma realidade dos hospitais públicos, tá? Bolsa de água quente e outras, raios infravermelhos, ou os ultrassons, ou as ondas curtas, que também não é uma realidade dos hospitais públicos, e as almofadas elétricas. Importante destacar que aqui, se não tiver bolsa de água quente, a gente vai precisar substituir isso por uma aplicação de calor úmido, que seria uma compressa embebida em água e aquecida. Antigamente se utilizava muito, né, da luva e colocava água dentro e a gente tinha até às vezes micro-ondas. Utilizava no micro-ondas lá da equipe de enfermagem, que a equipe de enfermagem preparava o lanche da tarde. Isso não é aconselhável porque a gente não é capaz de identificar a temperatura que aquilo atingiu, tá? Então é considerado um risco. Vocês ainda vão identificar que em alguns locais se aplica essa técnica, no entanto, ela não é segura o suficiente para que a gente não queime o paciente, tá? Aqui, a aplicação do calor úmido, que ele poderá ser através das compressas quentes, cataplasmas, que são substâncias e efusões quentes com ervas medicinais, enfim. Os banhos, não sei se vocês na infância tiveram lá uma avó, uma tia que fazia banho de asseio, né, para quem apresentava aquelas verminoses incômodas, pequenininhas chamadas tuxinas. O semicúpio, banho de asseio, o pedilúvio, que é a imersão dos pés, que esse aqui é muito comum, muito utilizado também, o chamado escalda-pés, para relaxamento, produzir relaxamento. A aplicação do calor localizado ela é contraindicada em feridas cirúrgicas, tá? Casos de hemorragia, porque se ela vai produzir dilatação, vai aumentar o fluxo sanguíneo, paciente com hemorragia nem pensar. Lesões abertas, como aquelas lesões por pressão que a gente viu lá. As lesões e luxações ou trações antes das 24 horas. Então, após as 24 horas, sim, antes das 24 horas, nem pensar. A gente vai fazer a fria. Presença de fenômenos tromboembolíticos no membro inferior, que seriam as necroses, tá? Em caso de presença de necrose, não pode. Paciente hemofílico, que são pacientes que têm dificuldade para coagulação sanguínea. Paciente com fragilidade capilar, seria fragilidade nos pequenos vasos sanguíneos. A frigoterapia, ela pode ser utilizada de forma seca, que são as bolsas de gelo, ou a úmida, que são as compressas frias. A frigoterapia, ela já tem a finalidade de evitar o edema, reduzir as temperaturas altas, aliviar a dor. Vejam que as duas têm possibilidade de alívio da dor, vai depender de como esse processo foi instalado. Ele diminui o processo inflamatório, retarda a supuração. Então, se eu não tenho intenção de romper aquele abscesso de imediato, é interessante se fazer a compressa fria, porque ele vai diminuir de tamanho e retardar esse processo de rompimento. E também para controlar as hemorragias. Outras finalidades da compressa fria, da frigoterapia, é evitar o agravamento de edema por um traumatismo. Então, na hora exata do traumatismo, de imediato, aplicação de gelo. Isso a gente já viu muito, né? Quando a mãe faz, que caiu de bicicleta, que
fez alguma arte na rua, a mãe sempre corria com a bolsinha de gelo, o gelo enroladinho na fralda e colocava lá para diminuir o galo, né? Diminuir a extensão de queimaduras, preservar para possível reimplante uma determinada parte do corpo, talvez você já tenha visto isso em filme. Amputou o dedo, pega o pedaço do dedo e coloca num saquinho com gelo e leva para o hospital. Sim, é possível, porque ele constringe os vasos, ele diminui o processo de hemorragia e ele possibilita estender o prazo de durabilidade daquela parte do corpo perdida para reimplante. Tratamento de alguns tumores malignos. Cuidado importante, não se pode fazer a aplicação da bolsa de gelo para além de 30 minutos, porque ela pode causar necrose. E evitar sempre expor o paciente. Não deixar o paciente despido para você fazer a aplicação da bolsa, tá? Ou até mesmo um banho frio. Aí a gente entra na discussão das técnicas de contenção. Quais os tipos de contenção que existe? A primeira é a química, a física, pela comunicação e a aplicação de faixas. A contenção química é quando a gente faz uso do medicamento, um medicamento capaz de sedar o seu paciente. Pela comunicação é a advertência verbal, você informa o paciente que ele mantenha calma, que ele se tranquilize, que ele diminua a agitação, enfim, você conversa. E a contenção física, que é segurar o paciente, é necessário que tenha mais de um profissional para segurar esse paciente, seguida da aplicação de faixas, que seria restringir esse paciente ao leito, fixando através de faixa algumas partes do seu corpo. Vamos treinar isso no laboratório também, não se preocupe. A contenção física, ela significa conter o corpo do indivíduo por métodos terapêuticos que incluem a contenção manual, mecânica ou química. Ela envolve o uso de dispositivos para limitar a mobilidade do seu paciente. Qual que é o objetivo de se conter um paciente? Primeiro é prevenir a descontinuidade do tratamento. O paciente está dificultando o processo medicamentoso, às vezes a agitação promovida por uma determinada patologia, aí a gente vai necessitar conter para garantir que a medicação corra até o final. Evitar danos ao ambiente, às vezes o seu paciente pode ficar tão agressivo ao ponto de quebrar alguma coisa dentro da sua enfermaria, dentro da unidade. Proteger o próprio paciente e as outras pessoas contra ferimentos, que ele pode tentar produzir lesão. Se autolesionar ou lesionar outra pessoa, até mesmo alguém da sua equipe. Diminuir a quantidade de estímulos e atender a solicitação do paciente quando ele mesmo não consegue se controlar. Prevenir as fugas, que é comum também, e as quedas do leito. Alguns cuidados especiais que a gente tem que ter ao realizar a contenção. Primeiro, cumprir critérios terapêuticos para a contenção do cliente. Jamais utilizar como mecanismo de ameaça ou castigo. De jeito nenhum chegar para o seu paciente e dizer: se você não se comportar, eu vou prender você ao leito, vou amarrar você ao leito, vou conter você ao leito. Então, hipótese nenhuma, façam isso, tá? Respeitar e assegurar a posição funcional dos membros superiores e inferiores ao conter o cliente. Evitar transpassar o braço para prender, de jeito nenhum, transpassar as pernas, tá? Então, a gente vai prender esse paciente ao leito, fixar esse paciente ao leito, considerando a posição anatômica mais confortável. Liberar o cliente da contenção a cada 2 horas e oferecer condições para atender sua necessidade fisiológica, que são as eliminações, a ingesta de líquido, de alimentos e a própria deambulação, tá? Intercalar a contenção que ultrapassar 2 horas com 20 minutos de deambulação assistida entre uma contenção e outra. Nos casos em que não for possível a deambulação, liberar um membro de cada vez por até 5 minutos. Então, se o paciente está extremamente agressivo e você não pode soltar ele por 20 minutos para que ele ande um pouco, você vai soltar um lado do corpo, uma mão, 5 minutos, depois você solta a perna, 5 minutos, para que ele consiga fazer
uma movimentação ativa naquele membro e assim você vai fazendo até garantir que todos os membros tenham sido soltos por até 5 minutos. Não se admite lesão provocada por contenção. Muito cuidado com isso. Prendeu forte demais, machucou, cortou, lesionou a pele do paciente. Cuidado que isso pode ser considerado como agressão física. E aí, por fim, a gente deve realizar a contenção mecânica do cliente somente com as faixas padronizadas. No hospital, a gente costuma fazer uso do algodão ortopédico associado à atadura. Vamos aprender essa técnica no laboratório também. Atenção para avaliação, prioridades. Primeira, segurança do paciente na hora de determinar se você vai realmente realizar essa contenção. Primeiro, pensar na segurança do paciente, depois a segurança dos outros pacientes e dos parentes que estejam acompanhando. Terceiro, a segurança da sua equipe. Ameaças devem sempre ser levadas a sério. Não considere simplesmente meras ameaças ou busca de atenção. Algumas vezes essas ameaças envolverão outra pessoa. Então, se o seu paciente ameaçou agredir um outro paciente, agredir alguém da equipe ou até mesmo a automutilação, fique atento. Pode ser necessário realizar a contenção. Não considerem como simplesmente está tentando chamar minha atenção, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem, né? Um paciente aqui tentando ser contido. Percebam que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 profissionais tentando conter esse paciente. Aí aqui a gente já começa a perceber as fragilidades desse procedimento para a equipe de enfermagem, que é uma profissão já repleta de mulheres. Nós somos quase 90% da categoria de profissionais da enfermagem. Então, é um procedimento difícil, tenso e que requer sempre o uso de força, né? Aqui a gente tem o que seriam os modelos das faixas padronizadas que eu comentei ali. O ideal seria isso. Observem que ela é de tecido. No meio dela ela tem um buraco para transpassar e aí depois é só amarrar na grade da cama. E o paciente está seguro e com pouca possibilidade de lesão. No entanto, como a gente trabalha com a atadura, como eu expliquei para vocês, a gente aprende a fazer esses nós que diminuem o atrito com a pele do paciente e a gente reveste essa base aqui com algodão ortopédico para evitar ainda mais esse atrito e aí a gente amarra na parte da grade da cama ou nas cabeceiras. Tá? Observem que a gente vai prender os membros superiores e os membros inferiores e em alguns casos é necessário que a gente faça fixação do tórax do paciente, porque já há casos em que o paciente, como não tem condições de movimentar os membros, ele levanta a cabeça e trabalha ali uma cabeçada no profissional, tá? Então, há situações em que a gente vai precisar prender também a região do tórax. Aqui uma imagem uma imagem antiga, né, de um hospital psiquiátrico onde os pacientes permaneciam por dias, horas, presos à cama. Observem que aqui essa está presa até pela região do tórax, ó, conseguem ver que está amarrado aqui na cabeceira. Talvez ela tenha tentado uma agressão mais intensa na equipe e esse procedimento foi necessário. Pela imagem a gente consegue perceber também que eles estão contidos quimicamente, né? Há também a possibilidade de ingesta de medicamento. Não é comum que a gente faça uso, né, de mais de uma contenção, mas às vezes é necessário, até mesmo em um ambiente como a unidade de terapia intensiva. Às vezes a sedação não garante que o paciente fique completamente desacordado e a utilização de tubos e dos aparelhos causa uma certa irritação e alguns medicamentos também causam essa irritação, se faz necessário conter esse paciente ao leito. Bom, o desafio fundamental no sistema de saúde é como dar partida a uma nova competição. A competição em resultados para melhorar a saúde e o atendimento aos usuários. Então, se a gente precisar competir por alguma coisa, que seja por uma assistência de qualidade cada vez melhor, tá? Encontro vocês mais tarde no laboratório.